pinga. Vamos lá, só relembrando a motivação. Por que é que a gente teve que inventar esse negócio do Replit? O principal motivo é que o Moodle não dá suporte ao TypeScript. Esse foi o grande problema. Então, eu passei uns 3 dias quebrando a cabeça em como configurar e programar isso daqui. E o resultado final ficou assim. Se o seu não está assim, você pode fazer um novo fork do Arcade para um novo repositório seu e aí é para funcionar normal, tá? Então, como é que ele funciona? Você aperta aqui o botãozinho verde. Na hora que você apertar o botãozinho verde, vai aparecer esses quadradinhos aqui, você tá vendo? Então, ele mostra os comandos que a gente tem. Tem o help, o comando para fazer o download, para mudar a base de dados, mudar o tamanho do terminal, mudar o tipo de visualização, o tipo de renderização das marcas, rodar e pegar o beco. Tá? Então, no caso, se eu quiser mudar o tamanho do terminal, do teste, eu aperto um T e aperto o Enter, ele vai perguntar qual é o tamanho que eu quero o tamanho de 60, eu digito, ele muda o tamanho do terminal para 60. Se eu quiser mudar a visualização de erros de up-down para side-by-side, eu aperto aqui o V, dou Enter, ele muda aqui para side-by-side. Se eu quiser mudar, deixar de renderizar os white spaces, eu venho aqui, aperto Enter, e aí ele muda a visualização dos white space. Tá? E para pegar o beco, eu digito E. Quiser rodar de novo, é só apertar o botãozinho verdinho. O help mostra exatamente o que cada comando faz. Aqui, ó. Faz isso daqui. Tá. Então, se eu quero baixar um exercício, os exercícios estão dentro das pastas como era antes, né? Se eu quero baixar um exercício, o carro é o 002, né? Eu venho aqui, coloco o D de download. No caso, eu quero o 002. E eu digo que eu quero fazer em qual linguagem? TypeScript, JavaScript, C++, tal. Então, eu vou aqui em JavaScript, que era o que a gente viu, tá? Aí eu vou lá e ele vai baixar os elementos dentro do 002. Se não carregar todos os arquivos, aí tem que dar o F5, que é porque o Replit não sincroniza quando a gente faz o download manualmente aqui, né? Aí você dando F5 é para os arquivos aparecerem. Então tá aqui os arquivinhos, ó. Aqui ele já carrega os rascunhos de cara. Então você não tem mais que entrar para pegar o rascunho manualmente como a gente fazia antigamente, tá? Ok? E para rodar é só, por exemplo, você vir aqui e mandar rodar. R, rodar quem? O 002. Ou então ele já carrega o comando automaticamente aqui embaixo, né? Então é só dar o Enter que ele já roda o 002. Você está vendo que está nesse modo de visualização lado a lado, né? Se eu quisesse up-down, é só colocar o Vzinho. E aí manda rodar. E aí ele mostra assim, ó. Aqui ele já mostra exatamente quais foram as linhas que falharam. Então, às vezes é legal. E ele mostra aqui qual foi a primeira linha que deu errado entre os dois. Era para ter mostrado a quantidade de passageiros, gasolina e quilometragem, mas deu 0, porque você não implementou nada. Tá? Então, como a gente não conseguiu ainda colocar um Moodle para funcionar, para poder fazer os códigos em TypeScript, a gente ou vai fazer na máquina ou vai fazer aqui. Tá? Então, como eu não quero hoje ter que falar sobre instalação e configuração, porque isso normalmente leva já um monte de tempo, minha sugestão é que se vocês tiverem notebook e puderem trazer na semana que vem, aí a gente faz juntos aqui e gasta esse tempo para isso. Não é difícil, mas sabe que tudo que a gente vai fazer de configuração sempre dá um erro, uma coisa que não buga, uma versão que não funciona. Então a gente tem a opção de fazer aqui. Tá? Então a primeira coisa foi explicar como é que funciona isso daqui. Ficou simples, pessoal, de entender o que é que ele faz? Mais ou menos? Médio?
Então, tu aperta o botãozinho, escolhe o que é que você quer. Quero baixar o 001. Então, o download é o D. Ou eu coloco o comando todo, ou eu coloco só o D. Eu quero baixar o 001, que é a calculadora, 001. E aí eu escolho, por exemplo, que eu vou fazer em TypeScript, TS. Aí ele cria já para mim aqui. Ele não baixou, a gente dá aqui o F5. Rato, meu querido rato, eu não sou assim de fino trato para selar esse contrato. Ok? Tá aqui. Aí a gente, para rodar, só manda rodar e diz que quer rodar o 001. Aí vai rodar. É porque eu inicializei a variável, ele está dizendo que eu estou tentando rodar uma variável que não foi inicializada. Pelo menos ele avisa o erro. Tá? Então, façam o clone do repositório agora. Façam. Quero que vocês façam na máquina de vocês. Se vocês tiverem versão antiga, vocês podem salvar os arquivos de vocês em algum local. Ou então só dar um fork para outro repositório de vocês. Vamos lá, testem aí. Rato, meu querido. Eu sou sim, entrado, se entrado. O meu. Façam o fork. Aí vocês baixam a atividade, rodam a atividade, mudam o modo de visualização, rodam de novo. Vocês querem o link ou conseguiram pegar lá do link do Perform lá de novo? Agora vem o link do account. A questão é que quando vocês fazem o fork, vocês pegam aquela versão daquela época, entendeu? E eu acabei fazendo um monte de coisa da semana passada para cá. Então vocês têm que fazer um novo clone. Mas aí, por exemplo, eu já deixei de um ponto que essa nova versão ela vai se atualizar automaticamente. Para que, se, por exemplo, eu fizer alguma alteração, não precisar mais ficar fazendo fork manual. Meu querido. O link é esse daqui. Deixa eu botar bem grande que aí tu copia, tá? Tá na linha, né? Aí vocês baixam lá, atividade 001, só fazer o foco. Pode até colocar o mesmo nome antigo que dava, só dar um foco e acabou-se. Aí vocês... Já coloca o TypeScript? Hã? Já coloca o TypeScript? Pode ser. Pode baixar 001 em TypeScript aí. Tudo bem. Estou aqui para isso. Tá. Então, por exemplo, se fosse colocar assim, cadê o foco? Iria para tomar. Eu vou fazer o não. Estava dando ele. Ok. Pode colocar. Pode rodar direto, não. Fazer um foco. Clica aí no acertinho. Você tem que fazer um foco, né? Você não precisa de foco. Você está usando uma referência de aqui, ó. Você abre o link, aquele link do MyNetflix. Tem algum outro lado teu aqui? Sim, né? Não é esse, ó.
Tá meio estranho. Na verdade, tanto faz. O que a gente vai fazer? Eu vou começar o TypeScript hoje, né? Como é que abre esse negócio aqui? Como é que abre? Tira esse negócio aqui. Não, sim. Eu fiquei imaginando. Mas cadê o design desse negócio? Pois é, então, assim, né? Certo? Conseguiram enfocar aí o problema? Enfocar aí atrás de nós. Não consigo fazer. Não estava a disposição é infinita. Vamos fazer assim, ó. Eu vou começar aqui a introdução ao TypeScript. Aí vocês vão ver que ele beira o trivial, porque é basicamente tudo aquilo que vocês já viram em JavaScript, só que com tipos. Tudo bem? Não. Então, o que é que eu quero que vocês façam? Na conta de vocês, agora vocês vão criar um novo repositório, para não mexer com esse. Um novo repositório, aí você escolhe aqui TypeScript e coloca aqui qualquer nome, introdução. Novo repositório TypeScript e coloca uma introdução aqui. Tá? Então, aqui, nesse arquivo .ts, eu vou fazer alguns exemplos baseado no que vocês aprenderam de JavaScript, tá certo? Tudo bem? Então, eu vou dar tempo para vocês rodarem. Primeiro preste atenção, depois vocês rodam. O que é que a gente viu de tipo básico? A gente viu tipo básico o número, A recebe 6, perdão, seja A recebe 6. A gente viu como tipo básico um string, né? Seja B recebe uva. A gente viu de tipo básico, o que mais? Não existe char em TypeScript, tudo é string, né? Então a gente viu só string e número, né? Booleano. Seja C recebe true. Então, se true é com minúsculo ou maiúsculo aqui? Minúsculo. Então, se eu perguntar para ele o que é o A, ele vai me dizer que o A é um número, o B é um string e o C é um booleano. O que é que muda? O que muda é que agora você pode e deve e vai ter que dizer o que é o tipo do elemento. Eu posso dizer que A é um number, que B é uma string e que C é um booleano. Boolean. A é um número, B é um string, C é um booleano. Eu posso agora, inclusive, criar uma variável e não inicializá-la. Por exemplo, eu posso dizer que D é um número. Só que eu não estou fazendo nenhuma atribuição. Se eu tentar imprimir A, console.log, ele vai me deixar imprimir A.
Mas se eu tentar imprimir o D, ele já vai me ajudar, já vai me dizer de cara, ei, você disse que D era um número, mas nunca o inicializou. Onde é que a gente está fazendo as inicializações aqui? O que é a ação que faz a inicialização? É a atribuição. Tá certo? É a atribuição. Então é como se ele já está dizendo, ei, se fosse em JavaScript, ele ia assumir de cara que o D era undefined, mas aqui ele está dizendo, ei, é isso mesmo que você quer fazer? Então, só para a gente explicar o que é o TypeScript. O TypeScript, ele é, de forma grosseira, um conjunto de regras e restrições sobre o JavaScript, que serve principalmente como warnings, como avisos. Ele não vai impedir do meu código rodar. Se eu rodar o meu código, ele vai permitir a execução e vai colocar que o D é undefined. Ele não impede que eu cometa o erro, mas ele me avisa do que é um possível erro. Então, de cara aqui ele está dizendo, epa, realmente você quer rodar isso daqui sabendo que o D não foi definido? Aí você, não, queria criar o D é 0. Ok? Entende a diferença? Ele não impede. Esse código aqui, ele vai ser transformado num código JavaScript, e no caso a gente consegue ver ele aqui dentro da pasta build, ó. E está aqui o código JavaScript que ele criou. Tá vendo? Ó, você vê que a diferença é que não tem nenhum dos tipos. Se eu vier bem aqui e tirar essa atribuição e mandar executar, o código JavaScript que ele criou foi... Cadê? Deixa eu dar o F5 aqui. Aqui, ó. Criou D, mas não teve atribuição nenhuma. Como não teve atribuição nenhuma, ele não foi definido. A gente agora tem que começar a separar a ideia de que uma referência exista, mas ela não foi inicializada. Então, é meio que ela não foi criada. Vamos ver agora com vetores. Antigamente, quando eu criava um vetor... Oi. A atribuição, ela é o nosso new, ela é o processo de criação. Sem a atribuição, é como se você dissesse, existe uma variável D capaz de guardar um inteiro, mas ela está guardando um inteiro? Não. Entendeu? Aqui eu estou dizendo, existe uma variável C capaz de guardar um booleano que está guardando true. Nesses casos de atribuição direta, isso daqui é redundante. Porque já que o que vem do lado direito é bem definido e é um booleano, o que vai ficar no esquerdo é um booleano. Então, esse tipo de atribuição aqui, ela é desnecessária e redundante. Entendeu? Então, eu poderia fazer assim, porque é óbvio que C vai ser um booleano, porque o que vem do lado de lá é booleano. Tá bom? Mas esse aqui é... O D, ele vai receber um número, ou ele pode guardar um número. Ele está guardando um número? Não. Tá? Então, por exemplo, vamos pensar aqui no caso de um vetor. O meu E vai ser um vetor de números. Então, vai ser um number quadradinhos. Isso daqui significa que ele é um vetor de números. Outra forma de escrever a mesma coisa é essa. Ele é um array de number. É exatamente a mesma coisa. Isso daqui é exatamente a mesma coisa que isso. São só formas diferentes de a gente escrever. Né? Essa daqui é a forma mais comum. Só que se eu mandasse imprimir o E ou imprimir o F, o que é que ele iria imprimir? O E ou o F? Vamos lá. Eu estou dizendo que é um vetor de números. E eu também estou dizendo que F é um vetor de números.
Os dois são a mesma coisa, né? Isso daqui é a mesma coisa disso, são só formas diferentes de escrever. Isso daqui é a forma explícita e essa daqui é a forma implícita. Se eu mandasse imprimir E ou F, o que é que ele diria? Que não foi definido. Por quê? Porque a gente faz a definição na hora que a gente faz a atribuição. Então, por exemplo, agora eu estou criando o E. Agora perceba a diferença do E para o G. O G é um vetor. Só que no E, eu digo com clareza, o E é um vetor que só vão caber números. O G é um vetor de qualquer coisa. Existe um outro tipo que não está definido aqui, que é o tipo, vou colocar aqui o H, BCDFG H. H é um qualquer coisa. Perdão, é maiúsculo. O que é que isso significa? Ó? Se eu tentar chegar aqui no A e fizer A igual a 7, ele vai aceitar, porque ele entende que A é um número e eu posso casar um número com 7. Mas se eu fizer isso, A recebe ovo, o que é que ele vai me dizer? Ei, A é um número. Você não pode atribuir uma string para uma coisa que espera um número. Então, basicamente, o que a linguagem vai fazer para a gente é todos os casamentos de tipos e garantir que você não coloca nem retira um tipo, assim. É justamente aquilo que eu reclamava do JavaScript desde o começo, que ela era promíscua, que ela convertia qualquer tipo em qualquer tipo. Aqui não. Todos os tipos têm que ser exatamente bem casadinhos. Porque senão não roda. Não. Rodar, roda. A diferença é que ele vai me avisar antes. Ei, você está tentando atribuir uma string para um número. É isso mesmo que você quer? Você pode dizer, é. E aí você roda, né? Mesmo com o warning, desculpa. Mesmo com o warning, ele vai funcionar, mas ele já te deixou bem avisado de partida que você estava fazendo uma coisa que não fazia sentido. Entende a diferença? Então aqui ele já está te avisando aí de cara, ei, é isso mesmo que você quer? Quer atribuir um string para o número? Tá? Então, quando você tem um tipo restritivo, assim, número, string ou booleano, você só vai conseguir fazer a atribuição dentro daquele tipo. Quando você tem um N, significa que aquilo dali recebe qualquer coisa. Você pode fazer H recebe 5. Porque o tipo A é qualquer coisa, você pode fazer H recebe batata. Ou você pode fazer H recebe false. Por que ele recebe tudo? Porque o H recebe qualquer coisa. Isso é inútil? Depende. Por exemplo, vamos fazer uma função aqui. Se eu quiser uma função que recebe 2 números e retorna a soma de 2 números, qual seria a cara dela? Uma função soma que recebe 2 números. A que, assim, A e B que retorna A mais B. O que é que eu vou ter que mudar na minha função? Ele vai perguntar, ei, por default, implicitamente, A é qualquer coisa. É isso que você quer que A seja? Você poderia dizer A que é qualquer coisa e B que é qualquer coisa. E aí ele já faz a inferência que a função soma recebe um A qualquer coisa, um B qualquer coisa e retorna um qualquer coisa. Ou seja, ela tem um comportamento JavaScript de ser. Não tem restrição nenhuma. Então você deixou explícito que você quer que ela funcione como JavaScript. Recebe qualquer coisa e faz os matches do jeito que o JavaScript faz e retorna qualquer coisa. Mas você pode criar regra. Por exemplo, qual é a vantagem de eu fazer um qualquer coisa? É que eu posso ter aquele funcionamento polimórfico, né? Por exemplo, eu poderia fazer um console.log de soma de 5 com 6. Isso me daria o quê? Exato. Eu poderia agora fazer um console.log de soma de 5 com 6, e ele me daria o quê? 56, porque ele tentaria somar um string com um número, e ele ia fazer o que ele faz, né? Convertir o número para string e ia me dar um 56.
Como é que eu faço para, por exemplo, se eu quisesse impedir isso, eu poderia fazer a restrição, que A tem que ser um number e B tem que ser um number. E por inferência, ele já vai perceber que eu estou tentando somar um number com number, e o resultado de number com number vai me dar number. Então, eu poderia deixar o retorno por inferência, ou eu poderia deixar explícito. If o retorno disso daqui tem que ser um number. Qual é a vantagem de você deixar o retorno explícito? Se você, sem querer retornar uma coisa diferente, o que é que ele vai reclamar? Ei, você me disse que ia retornar um number, mas você está retornando um string. É isso mesmo que você quer? Aí você, não, foi mal. Eu errei. Eu quero mesmo retornar um number. Entendeu? Então, assim, é vantagem você deixar explícito qual é o tipo de retorno, porque ele garante para você que você está retornando aquilo que você se propôs. Então, se você, por exemplo, qual é uma vantagem muito boa de você colocar o retorno? Faz de conta que você faz a ação, mas esquece de fazer o retorno. O que é que vai aparecer? Ei, você disse que ia retornar um número, mas você não está retornando nada? Mas, foi mal, esqueci. Retorna assim. Entendeu? Então você tem um vigia, né? O tempo todo verificando se os casamentos, parâmetro de entrada, parâmetro de saída, retorno, se a variável existe, se tudo casa bem certinho para você não errar. Então agora na hora que você faz isso, que você volta aqui para a função soma, o que, é que ele já está dizendo? Ei, função soma só recebe números. Ou então quando você tenta fazer isso, ó, seja, cadê qual é a minha próxima aqui, H, seja e uma string. Seja e uma string que recebe soma de 5 mais 9. O que é que ele vai fazer? Ele vai reclamar. Por quê? Porque a soma dá um número e você está tentando salvar em uma string. E aí ele não deixa. Ok? Então pronto. Além do N, a gente tem alguns outros tipos que a gente vai aprendendo aos pouquinhos, como por exemplo o undefined, que a gente já viu, ele é um tipo, e o nulo, que ele também é outro tipo. Quando é que eles vão aparecer? Lembra agora do nosso vetor que a gente criou aqui, o vetor de números? Se eu tentar, tá vendo aqui o vetor de números que eu criei, o D? Se eu tentar fazer D.push de um valor... perdão, é verdade. É o E e o F. Eu vou trazer ele lá para baixo, obrigado. Aqui, ó. O E eu inicializei, não foi? Inicializei. E o F eu não inicializei. Então, se eu tentar fazer E.push, ele vai funcionar, vai me mostrar que o E tem alguma coisa, e se eu mandar mostrar o E, ele vai me mostrar um vetor com um elemento só. Está aqui, um elemento só. Se eu tentar fazer a mesma coisa no F, ele vai avisar que eu não criei o F. Cadê? E aí ele já vai deixar de cara, ei, tem certeza que você não criou? Então, da mesma forma que a gente tem essa inicialização sintaticamente açucarada, né? A gente teria a inicialização via new, novo array. Perdão, precisa disso não. Criei um array, que é um array de números. Isso daqui é exatamente igual a isso daqui. As duas coisas, elas geram o mesmo código final. Bora ver aqui. Se eu mandar rodar, e aí eu posso ir lá para olhar o código JavaScript dentro do build. Não, ele gera, mas assim, no fundo é o mesmo objeto, tá? Mesmo que ele não gere o mesmo código. Ok, vamos agora para o próximo. De boa, até aqui é fácil de entender, né? Assim, a gente não mudou lógica de nada, vetor faz tudo que devia fazer, função faz tudo que devia fazer, o que a gente colocou foi uma camada de restrições aqui em cima.
Vamos agora para outro caso, tá certo? Existem formas de dizer que uma coisa pode ser qualquer coisa, como N, tá vendo aqui? E existe uma forma de dizer que uma coisa pode ser duas coisas. Por exemplo, eu posso dizer que o H e J, seja J, ele é um número ou um booleano. Um número ou um string. Pronto, melhor. Então, o J pode assumir dois valores. Eu posso fazer J recebe 5 e eu posso fazer J recebe açaí. As duas coisas fazem sentido. Mas eu não posso fazer J recebe false. Até aí, tudo bem? Onde é que isso daqui aparece? Às vezes, você está lidando com o teu vetor. Está vendo aqui o teu vetor? Se você tentar fazer seja aí J recebe E.shift. Vocês lembram o que é que o shift faz? O shift arranca o primeiro elemento do vetor e te devolve esse primeiro elemento. Tá certo? O que foi? Ó, o shift remove o primeiro elemento do vetor e retorna esse elemento. Se o array estiver vazio, ele não tem como retornar um elemento de um vetor vazio. Então, o que é que ele retorna? Undefined, ok? E o array não é modificado. Então, se você perguntar o tipo do J, o que é que o tipo do J é? O J é ou um número, se conseguiu executar o elemento, ou undefined, se ele não conseguiu executar o elemento. Então, você poderia testar. E J é undefined. Se for undefined, você pode fazer console.log do tipo não consegui pegar o elemento. Se não, você pode falar que o elemento é mais J. Tudo bem aqui? Nesse caso, ele vai conseguir pegar um elemento ou não? Vai, porque o J tinha um elemento que era o 6. Então, vai aparecer o elemento é 6. Mas se eu vier aqui e tirar esse push, o que é que ele vai fazer? Não conseguir pegar o elemento. Tudo bem? Façam só esse pedacinho de código aqui, tá certo? Cria um vetor. Tenta tirar o elemento com shift. E aí faz o teste se ele existe ou não existe. Podem só esse pedacinho de código, tá? Esse daqui da linha 23 até a 30. Rodem aí, rodem mesmo. Se não conseguir, alguém não conseguiu configurar ou abrir o Replit que quer que eu vá olhar? É importante que vocês escrevam com os dedinhos de vocês. Professor, coloca no canto para eu copiar? Não, tem que escrever mesmo. Se não escrever, o dedo não se acostuma a digitar. Onde? Sim, sim. Quer dizer que aquele elemento é daquele tipo. Ah, tá. Agora que eu... Tá? Aí a gente... Porque não é funcional, já tinha sido uma mandado para cá. E aí a gente começa a fazer gravar na hora da aula. Aí eu vi que esse Aí se você conseguiu rodar, vá fazendo outros testes, veja o que acontece.
Tenta botar outro elemento, tenta remover, assim. Vai fazendo outros testes aí de acordo com a sua criatividade. Oi. Então é assim, porque às vezes você compila e gera um arquivo, mas é como se ficasse sincronizado com o visual, já está do lado. Aí quando você dá uma figura ele aparece. Tá vendo? Apareceu aquela. Esse negócio que você pode aumentar do lado. Ah, sério, já escrevi também tem. Não, ele tem. Só para eu olhar que funciona. Deu certo aí, meu povo? Funcionou? Professor, tenha paciência que eu digito com 2 dedos só. Arranca o primeiro elemento do vetor. Então, se o vetor tinha 3 elementos, vai ficar com 2. Ele retorna. E aí o retorno do shift vai para o J. Então, se tinha um elemento, no vetor vai ficar sem nenhum. Por exemplo, você pode mostrar o vetor depois do shift, né? Para saber. De number. Subia e subiu, né? Entre patinho, exato. De number. Ok? Bora para o próximo caso. Às vezes, e aí você não tem que se acostumar com isso, tá? Às vezes você quer se livrar desse comportamento que não faz sentido. Por exemplo, vou aqui para outro caso, tá? Pessoal, fofoca aqui, daqui a pouco vocês voltam, tá? Vamos aqui. Todo mundo já rodou esse teste? Ok, bora aqui. Então você criou um vetor. Vou fazer aqui. Comentar para fazer de novo, tá? Você criou um vetor. Vou comentar tudo. Você criou aqui um vetor, seja o vetor, é um vetor de números, e aí você inicializou ele, você sabe que agora ele existe, aí você adiciona mais uns numerozinhos nele, aí você colocou o 5, aí você colocou também o 7, certo? Aí você manda mostrar o vetor, console.log, o vet. Você tem certeza que tem um elemento aqui. Mas por via das dúvidas, você quer fazer o teste, tá certo? Se vet ponto, aqui ó, você escreve errado. Length, se vet.length é maior que 0, aí ele diz, não, meu filho. Não existe o length no number. Você não queria dizer length? Assim, acho que é, ó. Você vai aqui, length. Se o vetor tem mais de um elemento, com certeza, se você tirar alguém, vai ter alguém para tirar, sim ou não? Sim, porque ele não tem, gente. Então você vai fazer o seguinte. A resposta, eu tenho certeza que é um número.
que eu vou tirar de vet.shift. E aí você está dizendo assim, ei, cara, o vet, o resp, não pode ser número, porque o shift pode retornar undefined. Aí você diz, deixa de ser burro, compilador. Eu acabei de testar se tem alguém. Eu tenho certeza que tem alguém. Por que eu não posso puxar o número daí? Aí diz, rapaz, tem certeza? Aí você diz, tenho. Então, quando você é mais esperto que o compilador e você tem certeza que tem alguém aqui, você não tem certeza que tem gente? Você não acabou de testar se tinha alguém? Não, rapaz, professor, eu não sei se tem, não. Eu estou na dúvida. Se o compilador, que é o compilador, está dizendo que não sabe, como é que eu vou dizer que sei? Assim, você sabe, você acabou de testar, tem alguém. Então, para contornar essa limitação do compilador, você pode garantir para ele que tem alguém. E você faz isso colocando um asterisco depois da função, que poderia ser qualquer função. Tá certo? Nesse asterisco, você garante para ele que a resposta não vai ser undefined. Você está dizendo para ele, ei, a resposta não é undefined, porque existe alguém. Eu sei que existe alguém. Então, eu garanto que não vai ser undefined. Se não vai ser undefined, só pode ser um número. E aí você consegue extrair garantidamente um número desse elemento. Oi. Tá. Por exemplo, você quer fazer o seguinte, ó. Você colocou o 5 e o 7. Concorda? Vou até tirar isso daqui, tá bom? Você tirou o 5, você pegou o 5 e o 7 e você quer fazer que a resposta vai ser o primeiro elemento que você vai extrair. Tudo bem? vet.shift vezes 2. Ué, por que não está dando certo? Quer dizer que eu não posso tirar um número e multiplicar por 2? O que é que ele está reclamando? Ele está dizendo que extrair um elemento do vetor pode te dar undefined. Mas você tem a certeza que tem gente no vetor. Então esse teste aqui não faz sentido. Por quê? Porque você sabe que tem gente no vetor. Como é que você informa explicitamente que isso daqui não é undefined? Depois do método, você vai lá e coloca uma exclamação. Então, agora você está dizendo, ei, eu garanto que isso daqui é um número. Então, ele vai tratar isso daqui como um número. Então, ele vai fazer 5 vezes 2, que vai dar 10. A resposta vai ser 10. Console.log, resp vai ser 10. E quando você mandar mostrar o vetor, ele vai mostrar quem é que está no vetor ainda. Só o 7, porque o 5 você acabou de extrair e multiplicar por 2. Ok? Então, para que isso daqui funciona? Para quando você fez o teste e garantiu. E você poderia fazer esse teste, por exemplo, ou assim, que é óbvio, ou então verificando se existe mais de um elemento, esse tipo de coisa, entendeu? Porque, lembra, as restrições, elas são informativas, elas são avisos, mas eles não são mais inteligentes que você. Tá bom? Eles são avisos. Aí, isso aqui pode dar undefined. Aí você diz, eu sei, mas eu tenho certeza que tem um elemento aqui dentro. Então você se livra da restrição. Professor, e se eu tiver errado? E se eu esqueci de botar um número, garanti que tinha um número e mandei fazer a conta? Vai ser o que JavaScript faz, né? Soma undefined com 2 e multiplica undefined por 2 e vai dar o quê? Not a number. Não é isso que o JavaScript faz? Se eu pegar undefined vezes 2, vai ser o quê? Not a number. Então, justamente para evitar isso, é que você faz os testes. Por exemplo, um teste poderia ser se o vet.length
é maior do que 0. Ou seja, eu primeiro garanto que tem alguém e depois eu faço isso daqui. Algumas vezes você tem como ensinar o compilador de que o que você está fazendo é válido. Por exemplo, aqui o modo manual, tá certo? Ei, tirei o RESP. Se RESP for diferente de undefined, seria a forma explícita, né? Então eu faço console.log. Não são 3 não, são 2, né? RESP vezes 2. Então aqui ele vai te deixar porque você está testando explicitamente, mas isso aqui não era necessário. Você não acabou de verificar se era maior do que 0? Então isso daqui é redundante, você não precisaria desse tipo de código para poder fazer a conta, né? Mesma coisa. Então, para eu não ter que fazer isso, porque eu acabei de validar se existia ou não existia, você pode só meter a exclamação aqui dentro, porque você acabou de validar, então não tem perigo de dar errado. E, tudo que eu tinha para ensinar de TypeScript eu terminei de ensinar. Tanto que eu até pensei que a gente poderia já ter começado o semestre assim, né? Assim, porque, assim, por incrível que pareça, das outras vezes que eu comecei o semestre assim, a quantidade de gente que reclamou, eu mal comecei o semestre, já estou tendo que aprender uma linguagem nova. Acho que vocês sabem valorizar, porque vocês passaram pelos erros, e aí vocês veem que com isso vocês não teriam passado pelos mesmos erros. Entendeu? Mas eu acho que vale a pena já começar o semestre assim, porque acaba sendo assim muito mais explícito, assim, é tudo muito na cara. E outra coisa, com o Replit, você pula a etapa de ter que configurar o ambiente, instalar o TypeScript, configurar as coisas manualmente, então você tem essa camada aí já passada. Professor, vocês querem ver como seria o processo de instalação? Professor, como é que eu instalo ele na minha máquina? Supondo que você tenha o Node, você teria que fazer duas coisas. npm install TypeScript. Pronto. Ou então, se você quisesse instalar de forma global, que aqui eu instalaria na pasta, né? Instalar de forma global. Perdão. npm install -g TypeScript. E aí, no caso, como eu estou no Linux, que eu tenho que instalar na pasta para todos os usuários, isso daqui. Então, é basicamente um comando, né? É trivial. E aí, a segunda coisa que você teria que instalar seriam as declarações de tipo. Que aí seria assim, @types/node. Então, com essas duas coisas, o TypeScript já funciona na máquina, é sucesso, é filé. Ok? A vantagem do Replit é que aí ele já deixa o ambiente todinho configurado. Aqui, ó. Eu vou deixar aqui na descrição, tá? Seria o npm install -g TypeScript, npm install -g types/node. E aí, por exemplo, se você quiser rodar diretamente, npm install -g psnode. Então seriam esses três comandozinhos aqui. Esse último, ele cria isso daqui, ó.
E, por exemplo, como é que eu rodo o código TypeScript que eu fiz? Por exemplo, vou fazer agora aqui na minha máquina, tá? Não vou fazer no Replit. Então, eu vou criar um M05 TS intro. Aí eu cheguei dentro da pasta. Vou abrir aqui o VS Code nessa pasta. Ele abriu o VS Code, agora eu estou na minha máquina, não estou mais no Replit. Então, agora eu vou criar aqui um solver.ts. Desculpa. TS, tá? Deixa eu mudar a fonte aqui. Pronto, agora eu estou na minha máquina. Vou pegar aqueles comandos que eu coloquei lá e vou copiar para cá. Estou aqui na minha máquina. Então, para rodar, eu preciso rodar manualmente, né? Antigamente eu fazia o quê? Node e mandava o Node rodar o TypeScript. Só que o TypeScript ele não roda pelo Node, ele precisa ser convertido para JavaScript e executado. Então existem quando você faz esse comando aqui, install TypeScript, você está instalando na sua máquina o TSC, que é o TypeScript Compiler. Então, por exemplo, se eu fizer isso, eu vou fazer em duas etapas. Eu vou converter de TypeScript para JavaScript. É lento. Mas se eu mandar mostrar a pasta, ele vai mostrar que ele criou o quê? O solver.js. Code solver.js. Se eu mandar mostrar o que foi que ele gerou, esse daqui foi o código JavaScript que aquele meu código TypeScript gerou. Vocês veem que é o mesmo código. Qual é a diferença? Tem os tipos. Tá? E aí, para rodar, eu poderia rodar manualmente via Node. Node solver.js. Está aqui o código. Então, isso seria em duas etapas. Eu primeiro converto para JavaScript e depois rodo. Esse comandozinho que é o último aqui, ó, o TS Node, ele faz as duas numa só. Então, se eu fizer aqui um TS Node e passar o código em TypeScript, ele vai fazer as duas coisas. Ele vai rodar direto. Oi. Não. Se você rodar via TS Node, você não precisa ter o código JavaScript. Ele tipo esconde isso. Então, se eu rodar TS Node, solver.ts, ele faz direto. Você não vê o JavaScript gerado. Se você mandar mostrar, ele nem mostra. Aí, tipo, se eu for usar do jeito que se você for fazer, toda vez você vai ter que regerar o JavaScript e ele cria um atributo novo ou ele sobrescreve. Entendeu? Por exemplo, o que é que o Replit faz? Se você mandar perguntar para o Replit o que é que ele faz, ele tem aqui, você vê, ele vai ficar gerando aqui dentro da pasta JS e roda o JS. O Replit faz isso manualmente. Só que ele não faz através do TSC, porque o TSC ele é lento. Ele faz através do ESLint. Ele faz através do ESLint, que é muito mais rápido. Deixa eu mostrar aqui. Mostrar arquivos escondidos. Ó. Build. Ah, tá. Ele faz através do SBuild. Olha o que é que ele faz. Primeiro ele vai achar todos os arquivos JavaScript e usa esse carinha, que é o mesmo do TSC, a mesma coisa, só que a diferença é que esse é mais rápido, para gerar o código. Por exemplo, esbuild solver.ts. Ó, o código que ele gera, tá vendo? Então ele usa esse esbuild para fazer a conversão e depois roda esse cara. Então é a mesma coisa que o TS Node faria diretamente. Converte e depois roda.
Só que isso de forma transparente, né? Ou, por exemplo, se você fosse usar o Deno, a mesma coisa. O Deno é outro que converte e roda diretamente, né? Então, professor, de tudo que você falou, o que é que eu preciso saber? Se você fizer no Replit, você não precisa rodar nada, é só apertar o verde. Mas se você quiser fazer na sua máquina, você instala o TypeScript e aí você tem que ou fazer o processo manual de converter e depois rodar, ou utilizar algum desses aplicativos que já converte e roda automaticamente, né? Diz. No Reptil, só fechando, independente do acesso na mesma conta. A mesma coisa, já está tudo lá. Entendeu? Não, ele fica na nuvem, ele fica lá no servidor. É como se fosse o Google Docs, né? Aí você vai digitando, Vai salvando automaticamente. Aí qualquer local que você fizer login já tem todos os seus códigos lá. Entendeu? Aqui eu pedi para criar um novo projeto, porque aqui ele já faz automático. Tá certo? Quando vocês fizerem lá no Arcade, vocês também não vão estar vendo, mas o Arcade, aquele repositório do Arcade, automaticamente vai compilar, rodar e testar teu código, tudo junto. Tá? Então, bora fazer algum dos códigos que a gente já viu, só que agora em TypeScript. Vocês querem fazer os estressados ou querem fazer o carro, a calculadora, algum outro próximo? O que é que vocês querem? Eu sou o estressados 4, já pumba direta? É porque o pessoal não fez nem o 2 e o 3. O estressados 2. Tudo bem, então bora lá. Vamos lá. Tá gravando isso aqui? Tá gravando, tá gravando. Tá gravando, tá gravando. Bora lá. Vamos para o estressados 2. Qual é o número do estressados 2? 032? Não. Tu tá falando do estressados A, B ou C? Porque o 1 foi quebrado em duas bandinhas, né? Deixa eu abrir aqui que a gente olha. Estressado C, o 032. Que é o getMan, esse daqui é reverse. Tá. Então, deixa eu pegar aqui o modelo do TypeScript para a gente utilizar. Pinga, pinga. Carro 001. 032. Tá. Não, assim, se você quiser, eu posso fazer logo 3 ou 4 que você quiser, porque assim é mais pra gente fazer os exercícios, né? Testar. Quer entender o 4? Pois tá, bora pro 4, tá? Bora pro 4. 4 é o D, que é esse daqui das ocorrências, times e tudo mais, né? Tá, então bora pro 4. Deixa eu copiar aqui. Eu tô na 039. 039. Eu vou copiar o modelo lá do carro de TypeScript para cá. Vou apagar tudo que tem aqui, tá? Esse daqui é o 039, o último é o 039. Apagar tudo aqui. E aqui, ó. Como eu estou na minha máquina, ele está dizendo que não está encontrando essas coisas. Tudo bem? Porque localmente, às vezes você precisa instalar um pacote, que é aquele pacote que eu falei lá no segundo, ó, que é aquele... Cadê o nome? É Types. Esse daqui, às vezes, tem que ser local. Então, você tem que instalar ele no local que você vai fazer as implementações. Então, por exemplo, aqui eu vou dar o npm install @types/node. Aí ele instala e aí ele já vai avisar aqui. Ah, tá, ele tem esse. Seja por que tu tá reclamando, Carnice?
Ah, tá, tá, tá. Ah, eu não rodei, não? Sei não sei porque que não está funcionando não, mas se eu rodar vai funcionar. Então, vamos lá. Tem uma coisinha no JavaScript que é chamado de mapa e de par, que vocês nunca viram porque nunca precisaram, tá? Mas vamos lá. Um mapa é uma estrutura que vincula chave com valor. Eu falei não, não falei não. Então, por exemplo, o que vocês viram até agora? Viram um vetor. Qual é a característica do vetor? O vetor, os elementos estão dentro da sequência e são acessados por índices. Então, se eu faço um vet.push, ele vai colocar isso daqui na primeira posição. E se eu fizer um vet.push de novo, ele vai colocar na segunda posição. E por aí vai. Se eu pedir para mostrar o vetor, está aqui o meu vetor, 5 e 8. Certo? Só que existe uma outra estrutura de dados em todas as linguagens, que é uma estrutura que eu acesso os elementos não pela posição dele, mas pelo rótulo dele. Que essa estrutura ela é chamada de mapa. Eu posso criar um mapa dando um new map. O que é que o mapa faz? Eu guardo uma coisa utilizando um rótulo. Por exemplo, eu quero fazer um código que eu consiga somar 1 mais 3. O que é que eu precisaria fazer para somar 1 mais 3? Eu teria que explicar para ele que o 1 tem valor 1 e que o 3, o texto 3 tem valor 3. Ok? Então eu poderia fazer o seguinte, faz o seguinte, quando você recebeu 1, ele vale 1. Quando você recebeu 2, ele vai valer o quê? 2. Quando você recebeu 3, ele vai valer 3. Agora eu poderia perguntar, você tem alguma chave 1? Ele vai dizer o quê? Sim, eu tenho uma chave 1. Qual é o valor de 1? 1 vale 1. Então agora eu não penso em posições. Posição 1, posição 2, posição 3, posição 4. Eu penso em rótulos. Então, se eu perguntar para ele, você tem o one? O que é que ele vai me dizer? Não, eu não sei o que é o one. Eu sei o que é 1, 2 e 3. Então, se eu quisesse somar dois textos, eu poderia fazer o seguinte. m.get 2 mais m.get 2. 2 mais 2 vai me dar 4. Como foi que eu consegui transformar isso daqui de 2 texto para 2 número? É o que o get faz. Ele pega o rótulo. Qual é o rótulo? 2 texto. E esse 2 texto foi transformado em 2 número. E esse daqui, ele fez o quê? Pegou o 2 texto e transformou em 2 número. Aí eu somei 2 número com 2 número, fez o quê? 4 número. Se eu tentar somar 2 com 3, ele vai conseguir somar 2 com 3? Vai, porque ele entende o que é 3. Ele converte para mim o 3 em número 3. Se eu tentar somar 2 com 0, ele vai saber fazer isso? Não, por quê? Porque o meu mapa, ele não sabe, ele não sabe mapear de 0 texto para 0 número, mas eu posso ensiná-lo a fazer isso. Como é que eu ensino? Se o get obtém usando a chave, o que é que adiciona? É o 7. Para o 0, eu quero que você coloque o valor 0.
Então agora ele sabe o que é 0. O 1 ele consegue converter para 1, o 2 para 2, o 3 para 3 e o 0 para 0. Então agora será que eu consigo somar 2 com 0? Consigo. Então, o que é que o M faz? Vamos lá. Um mapa, ele consegue, através de uma chave, chegar no valor. As chaves são de que tipo? A chave é um string. E o valor que eu estou guardando é de que tipo? Um número. Então, eu tenho um mapa, M, que consegue guardar, que consegue mapear de texto para número. E se eu quisesse o contrário, eu posso fazer o contrário? Um que mapeia de número para texto? Por exemplo, eu vou criar agora um novo mapa. Esse daqui é o M, eu vou chamar de um mapa F. Então, seja F um novo mapa. O F sabe de alguma coisa? Não, F não sabe de nada. Vamos ensinar o F a ir de número para texto. Como é que eu ensino ele? Eu digo, ei, para o número 0, você vai guardar o valor, o texto 0. E para o número 1, você vai guardar o texto 1. Para o número 2, você vai guardar o texto 2. E para o número 3, você vai guardar o texto 3. Para o número 4, você vai guardar o texto 4. Tudo bem, é porque não cabia mais na linha, aí ele compactou. E para o número 5, você vai guardar 5. Então, agora o que é que eu sei fazer já? Através do M, eu posso ir do número para o... Não, mas eu não sei ainda o 5, né? Eu só sei... Não, perdão. 5? Não, eu só sei até o 4, né? O X só sabe como. O M é o quê? Ah, o M é do texto para o número, só que ele só sabe 1, 2, 3 e 0. E o F é de número para texto. Um vai de texto para número e outro vai de número para texto. Ué, então agora eu já consigo somar dois textos, né? Vamos fazer aqui uma função, olha que legal. Vou fazer aqui uma função que vai receber A e B, tudo bem? E vai fazer o seguinte, vai pegar dois textos. Então eu vou converter eles para número. Como é que eu converto para número? m.getA mais m.getB. Isso daqui que era um texto vai virar número aqui e vai virar número aqui. Como é que eu transformo isso daqui de volta para texto? Boto F, né? Isso tudo eu vou fazer f.get. Peguei o A, transformei em número, peguei o B, transformei em número, somei os dois. Aí depois vai voltar para texto. Então a minha função fn, se eu fizer uma função de 2 mais 2, será que ele sabe o que é um 4? 2 mais 2 é 4. As caras de vocês são impagáveis, sabe? As caras de vocês são impagáveis. Então, ele sabe fazer 2 mais 0. É 2. 0 mais 0. O que é que vai dar errado? Se cair dentro de um mapeamento que ele não sabe fazer. Então, se eu pedir para ele fazer 5, ele não sabe o que é 5, né? Porque eu não ensinei ele a fazer o que é 5. Então, o 5 vai me gerar undefined. Né? Mas fora isso, ele consegue fazer as continhas. 0 mais 3 é 3, mas se eu tentar 3 mais 3, como ele não sabe mapear os 6 de volta, aí ele não gera. Tá? Então isso aqui é um mapa. E um mapa é muito útil na computação para poder fazer os exercícios do estressados 4. Por quê? Porque o estressados 4 é muito baseado em ocorrências. Se eu quisesse saber as ocorrências, bastava ficar jogando os elementos dentro de um mapa.
Ou então, e aí, por exemplo, o mapa trabalha muito com pares. Por exemplo, lembra do M? Se eu quisesse saber os valores que o M guarda, ele me diria que os valores que o M guarda é o 1, o 2, o 3 e o 0. Os valores que guarda, ó, 1, 2, 3 e 0. Isso daqui, o que ele guarda são os values e as entradas são as keys. E quais são as chaves? O 1, o 2, o 3 e o 0, como texto. Essas são as chaves e esses são os valores. Quando a gente chegar mais na frente da matéria, isso daqui vai ser muito útil. Mais na frente da matéria, porque vai ficar muito mais fácil armazenar os elementos em mapas do que armazenar em vetores, porque quase tudo vai ter uma chave. Por exemplo, vocês têm uma chave na universidade, que seria o quê? A matrícula. Ou então, se você está em qualquer outro sistema, a sua chave é o telefone, a sua chave é o CPF. Então, na real, todas as coisas são guardadas em estruturas de chave e valor. O elemento, o objeto, ele é guardado utilizando-se de uma chave. Seja a matrícula, seja o telefone, seja o CPF, ou seja lá qualquer coisa que seja. Então, ao invés de você ficar futricando no vetor para saber se aquele elemento existe, o que é que você faz? Você pergunta para o mapa: ei, existe alguém com essa matrícula? Ei, existe alguém com esse CPF? E o mapa te diz sim ou não. Entenderam? Então, o estressados é feio, assim, 4 ele pode usar muito disso daqui. Outra coisa que ele acaba usando, que a gente também nunca precisou mexer, são pares, né? Por exemplo, se eu quero guardar as ocorrências de um elemento, por exemplo, você tem esse vetor aqui, tá? 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 1, 1. E aí, você queria transformar isso na seguinte coisa: o 1 aparece quantas vezes? 2 vezes. Depois o 2 aparece 3 vezes. Depois o 3 aparece 2 vezes. E depois o 1 aparece 3 vezes. Tá vendo isso daqui? Como é que eu lido com isso? Como é que eu manipulo isso daqui? Ao invés de você pensar em um vetor de inteiros, você teria que pensar, pensando aqui já em TypeScript, né? Em um vetor, um vetor de pares. Por exemplo, eu começaria pensando, 1, aí eu vou colocar aqui, o 1 apareceu uma vez. Aí eu penso agora, opa, achei outro 1. Aí eu olho para cá. O último elemento que eu inseri é o 1? Então, o que era 1 que apareceu uma vez vai virar 1 que agora apareceu 2 vezes. Entendeu? Aí eu pego agora o 2 e olho para esse vetor aqui. O último elemento que apareceu é o 2? Não, né? É o 1. Então, ao invés de mexer nesse cara, eu vou adicionar um novo elemento. O 2 agora apareceu uma vez. E aí você fica nesse jogo de manipulação de pares. Chave, valor, chave, valor, chave, valor. Manipulação de pares. Entendeu? Por isso que eu normalmente não faço esse daqui. Que precisa que a pessoa já esteja bem maceteadazinha no estressados A, B e C. Entendeu? Aí, nesse caso, se você quiser, a gente faz individual. Mas para fazer para todo mundo não rola. Porque a maioria está boiando aí nas manipulações básicas. Vai ficar manipulando pai, mapa. Eu vou dar aula para 2 pessoas na sala toda, não rola. Mas que é divertido, né? É divertido. Então, bora pro carro. O carro já está feito.
Voltem lá pro arcade que vocês clonaram e baixem o carro em TypeScript, bora. Vão lá pro arcade que vocês clonaram. Se você quiser, você pode apagar a pasta que tem e baixar de novo, tá certo? Você só consegue ter um arquivo de resolução dentro da pasta. Se você tiver mais de um, ele vai avisar: ei, você tem 2 solvers dentro da pasta, apague um. Por exemplo, vou apagar aqui a pasta 1 e vou aqui apagar a pasta 2. O carro é o 1. O carro é 2? Tudo bem. É só rodar no verdinho, ó. Aí você manda fazer o download e aí coloca aqui o 002 e a extensão é .ts. É o carro? É o carro. Oi. Eu apago o JavaScript. Pode apagar a pasta toda. Ou então, porque tu já implementaste, né? Tu pode só renomear ele para outro nome. O que era solver.ts, que tu coloca main, por exemplo. Bota outro nome qualquer carro, porque ele vai procurar um arquivo de solver na pasta e se tiver mais do que um, ele não vai se recusar a rodar. Entendeu? Então você pode ter vários, mas só pode ter um com esse nome. Então, pessoal, lindo do meu coração, se vocês não vierem amanhã de manhã, tem tarefa para fazer para semana que vem. Então, semana que vem é para entregar obrigatoriamente o carro e a calculadora em TypeScript. No Rapid. Deixa feito lá. Não dá para colocar no Moodle. Tudo bem? Porque... Aí eu vou ter que olhar manual. Eu vou ter que entrar no Rapid de vocês e olhar manual. É porque não dá para colocar no Moodle. O plano inicial era no Moodle, só que não deu certo com o pessoal da TI, porque eles não conseguiram atualizar o plugin para permitir e eles também não quiseram criar uma versão do Moodle só para mim, atualizada. Então, vai ficar aqui. Que não é grande prejuízo não, né? Vai ser de manhã. Eu vou estar aqui os 2 horários. Eu não olhei qual horário, o laboratório do Igor. Deixa eu descobrir aqui. Eu vou ver agora qual laboratório tem. Baixaram o carro, comecem a fazer o carro. Do jeito que vocês fizeram as outras coisas, comecem a implementar. Aí dois trabalhos. Lá de dois no segundo horário, pode ser? Porque eu não achei pelo laboratório. Aí não tem onde botar vocês. É porque o único laboratório vago que tem na sexta-feira é o 2 no segundo horário. Pode ser que vai passar. Aí você não tem máquina, né? Porque no segundo horário vocês têm aula, é isso? Se vocês quiserem ficar no Lab 1, se a gente conseguir uma vaguinha, porque a gente não tem laboratório. Tá, no primeiro horário. Se algum professor faltar, a gente vai no laboratório ali. Tudo bem. Entendeu? A questão é o lado. Eu falei. Ou, por exemplo, se vocês quiserem ficar no Lab 1 e eu ficar indo lá de computador em computador, entendeu? Eu estarei aqui para dar suporte, para ficar olhando vocês, tirando dúvida, ajudando. Aproveite. Aproveite. Bora lá. Comecem aqui.
As mesmas regras que vocês tinham. As mesmas regras. Vocês veem que o código é a mesma coisa, né? Olha uma observaçãozinha aqui, pessoal. Ó, interessante. Lembra que eu disse que isso aqui não criava a variável? Isso aqui só define o tipo dela. Onde é que você vai ficar todas as variáveis? No construtor. É o construtor que dá corpo para as variáveis. Aqui dentro. Ah, sim, outra coisa, ó. Se vocês tiverem, ó, queridos, se vocês tiverem alguma coisa estranha, por exemplo, teve um pessoal que eu tentei ajudar pelo Telegram, mas aí eu vi que estava confuso, ele disse, mano, deixa eu abrir um Meet contigo, eu tento ajudar via Meet. Então, assim, não é só vocês estarem disponíveis, porque eu estarei disponível. Isso nós também nos horários, tá? Se eu estiver livre... Ah, outra coisa, tipo assim, se eu não puder atender, eu não atendo. Mas independente da hora, do dia, se eu estiver livre, se eu estiver trabalhando, eu estou trabalhando domingo, à meia-noite e meia. Aí você me professor, diz. Ontem eu estava 2 horas da manhã fazendo essas coisas. 2 horas da manhã. Vamos começar aí, é facinho, né? Isso aí. Para inicializar de cada um, né? Vai Não pode fazer direto. Você não define ela de novo, você só faz atribuir. Se você já tiver um código JavaScript, é só copiar e colar. Não muda praticamente nada. Vocês vão ver que basicamente o que vai mudar? Só aqui, ó. Que antes não tinha definição de tipo, agora vai ter. Aqui que antes não tinha, agora vai ter. E aqui que antes não tinha, agora vai ter. O resto todo é praticamente igual. Nada muda. Ah, sim. O que vai mudar também é lá embaixo, né? Que aí aqui já, por exemplo, todas as funções agora são tipadas. Que no JavaScript não tinha nada de tipo. Mas assim, em termos de lógica, forma de escrever, é tudo exatamente igual. Turma, então deve ter uma galera nessa live aí. Ó, galera nessa live. Mais a próxima vez, temos que começar direito, né? Mas assim, se quiser aceitar, tem 3. Tem 6.
Tem que se esforçar, tem que ficar no palmo por dia. Ah, sim, pessoal. Não tem mais sprint, não, por causa do conflito lá do TypeScript. É putz. 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 Não, não precisa de nada, não. Já tá tudo bem, pai. Putz. Isso, tá pensando. Isso não entra, né? Então, se eu já tenho aqui tá bom. Só dá um então, que ele já vai cair aqui. É porque ele gera esses aqui, roda esses aqui. Eu vou até mandar aumentar esse aqui. Sempre a gente acha outra carequinha a mais pra ajeitar. Sempre, não tem fim não. Deixa eu colocar aqui para omitir isso daí. Vocês querem entender como é que elas funcionam? Agora dá para explicar, que eu expliquei o que é o mapa, né? Ó, quando vocês rodarem, vocês vão ver que aparece um underline solver.js, né? Então dá para esconder ele aqui, ó. Clica aqui, mostrar arquivos escondidos. Tá vendo? Aí você vem aqui para esse ponto .replete para esconder aquele ponto .js. Entendeu? Ó? Vem aqui, mostrar arquivos escondidos. Não, tudo bem, ele vai gerar toda vez que você der o botão. A diferença é que ele vai esconder para ele não aparecer mais. Aí você vem aqui em ponto .replit. Aqui ele tem uma marcação de quais arquivos você quer que sejam excluídos da visão, para não atrapalhar quando você estiver fazendo alguma coisa. Então você pode dizer que quer adicionar tudo que começar com underline. Tá vendo? Tudo que começar com underline, agora vai ser caput. E aí não vai mais ficar aparecendo aquele underline para confundir vocês. E do texto? Hã? Do texto? Texto não o quê? É essa linha aí que eu escrevi. Tem, mas todos os links têm. Se expor no repositório? Não, porque eu acho que eu fazendo No outro repositório. É. Fecha aí, se sumiu. Tu clica aqui nos 3 pontinhos, coloca mostrar arquivos escondidos. E aí vem aqui em ponto .replit. Sumiu não? Não sumiu? Deixa eu testar. Ah, parará. 002R002. Talvez eu tenha que definir a pasta. Peraí, deixa eu ver. Asterisco. Eu descubro já, calma. Eu descubro já. Que bodega é essa, pai? Quem fez aí? Quem foi? Não é só dar o F5 não, que ele sincroniza? Deixa eu ver. Era porque
Você tem que dar o F5 para ele subir, ó. Eu acho que nem precisava dessa futricagem toda aqui. Bastava mesmo o... Mas não precisa não. Porque aí fica para todos os arquivos. O que acontece é que ele não tinha sincronizado porque a gente não deu F5, ó. Underline, underline, asterisco, acho que é suficiente. É. Não, mas tem que colocar, acho que então asterisco, asterisco, para ser em qualquer pasta. Deixa eu ver. Em qualquer pasta, qualquer coisa que comece com underline, underline. Aí tá uma coisa legal. Qualquer pessoa que deu forte a partir de agora já vai ver isso. Ele está em TypeScript, tem que ser aquelas outras que vem dos arquivos novos. Pode usar essas aí não. Essa daqui tu baixaste? Não. Você está aproveitando o que tu tinha, né? Exato. Então tem que ser funções novas, porque elas não encaixam. Exatamente. Daqui a tudo. Ah, tá. Mas o que tu criaste não vai funcionar, porque está carrado de configuração da tua galera. Ele está quando baixar. Porque na hora que eu cliquei em Enter, ele roda o último comando, que seria baixar 002. Na verdade, o que eu queria era rodar. Entendeu? É o R, ó, de run. Tá vendo? Ou R ou então run, né? Ou você pode colocar direto no cara, rodar o 002, ou então se você não colocar, ele vai perguntar o que você quer fazer. Rodar o quê? 002. Aí ele vai rodar o 002. Aí já fica aquele mundo, se você der Enter, já fala 002, não precisa. Não é intuitiva, porque interface de rede de comando não é intuitiva. Mas assim, não é complicado, se você entende. Mas chegando hoje, se tiver algum laboratório vago, eu já fiz com vocês. Se não tiver, vocês podem ficar no lab 1, alguma coisa e vem e traz e eu atendo o documento disponível. No segundo horário, pelo menos a gente tem privado, né? Mas no primeiro, vocês podem ficar tendo problema e indo lá e aí chamam, entendeu? E aí eu tô lá. Pois então, a gente se vê amanhã. Se não fisicamente, pelo menos virtualmente, eu estarei totalmente disponível, tá certo, meu povo? Então, o vídeo vai pro YouTube assim que estiver pronto.